A gente tem um assunto, gente, que eu acho que pode dar muitas ideias para quem está procurando aí um jeito de ganhar um dinheiro extra no fim do mês. Aliás, eu acho que essa é uma das missões aqui do Mais Você. E as histórias que a gente vai contar agora são de pessoas que deram a volta por cima fazendo o quê, Fabrício? Vou deixar você falar. Brigadeiro. Quem é que não gosta de brigadeiro, né? Pelo amor de Deus. Então, fazer e vender brigadeiros é uma das atividades que podem ajudar a dar uma turbinada na vida profissional, né? Ou também ajuda a complementar a renda. Ainda mais agora que a informalidade está em alta, gente, como nunca. Chegou a 41% da força de trabalho ocupada aqui no Brasil. Os dados indicam que houve um pequeno aumento no número de pessoas ocupadas no trimestre que se encerrou em setembro de 2019 em relação ao trimestre anterior. Esse crescimento aí foi de 0,5%, que dá o total de 459 mil pessoas. As pessoas que voltaram a trabalhar estão na informalidade, ou seja, sem carteira assinada. É isso aí. E uma das histórias, gente, é a da Vitória Nepomucemo, que é daqui do Rio de Janeiro. A Vitória é uma dessas pessoas que tiveram que partir para a informalidade, né? Eu vou contar um pouquinho a história dela aqui. A Vitória, na verdade, é o seguinte, ela teve gêmeas e aí ela foi demitida depois da licença maternidade. E aí a tábua de salvação dela foi fazer o quê? Fazer brigadeiros. E além de entrar um dinheirinho bom no fim do mês, ela ainda consegue ficar de olho, né, nas duas filhotas. Vamos ver melhor essa história. Quem vai contar pra gente é a Duda Esteves. Pode rodar. Enrolar, embalar, enfeitar. Tudo sob os olhares das gêmeas Clara e Clarice, de apenas 1 aninho. Essa é a rotina da Vitória desde agosto do ano passado, quando foi demitida bem na volta da licença maternidade. Depois disso, a situação ficou mais difícil porque eu pagava, no caso, uma pessoa para tomar conta delas e eu tive que tirar dinheiro para pagar as contas. O meu nome foi para SPC e aí eu tive que ir dando meu jeitinho para poder pagar as contas. Foi aí que ela resolveu fazer brigadeiros para vender. Eu comprei uma lata de leite condensado e o resto das coisas eu tinha em casa. Eu gastei R$3. A Vitória arregaçou as mangas e foi oferecer para a criançada, para quem passasse na frente de casa, nas ruas próximas. E as gêmeas iam junto. Com elas, no carrinho. No carrinho. E nesse dia eu fiz um bom dinheiro que deu para eu pagar a primeira conta e comprar o material para fazer de novo. Com o tempo, os brigadeiros deixaram de ser novidade nas redondezas e as vendas diminuíram. Falei assim, gente, eu preciso buscar públicos diferentes e novos. E foi quando eu fui pro trem. E vendi no trem, no caminho. Do trem até a central. Vendeu tudo? Vendi tudo. Foram 100 brigadeiros vendidos a R$1 cada. Todo mundo tem R$1, todo mundo quer experimentar. Às vezes não tem dinheiro no momento, mas R$1 todo mundo tem. E todo mundo gosta de brigadeiro? Todo mundo gosta de brigadeiro. O dinheiro que eu fazia não tava dando pra conciliar, pagar a pessoa pra ficar com elas e tirar o dinheiro pra pagar as outras coisas. Dei uma parada, fiquei em casa pensando no que eu ia fazer, E pensei em vender bolo de pote. Mas eu falei, não, gente, eu tenho que pensar em uma coisa que eu consiga fazer com elas. A solução foi, além dos brigadeiros, fazer bolos, que são mais caros e dão um lucro maior. Publiquei na internet sem fazer nenhum. Eu tirei uma foto que tinha, assim, de eu fazer bolo em casa, dos bolos que eu fazia em casa pra família. Começaram a postar e divulgar pra mim. E isso tomou uma proporção muito grande. Com o novo esquema, hoje a renda mensal da Vitória gira em torno de R$ 1.400 e sem precisar pagar babá. No emprego anterior, ela ganhava R$ 1.200. O maridão, que é motoboy, faz as entregas das encomendas mais próximas nos intervalos dos trabalhos fixos. Se a pessoa não se importar, ela vem buscar. Obrigada, Vitória. Obrigada mesmo, tá? Nada, amor. Certinho, né? Isso, tudo certo. Duda. Não, tô só testando. Gente, dá pra resistir uma panela dessa? O negócio tá brilhando aqui, me olhando. É muito bom. O brigadeiro é muito bom.
é quando investir aquele dinheirinho da rescisão dá certo, né, gente? Quer um outro exemplo? A Natália Jorge, uma professora que mora no bairro de Campo Limpo, lá na zona sul de São Paulo. Ela teve a ideia de vender brigadeiros quando precisou de um dinheiro extra para poder realizar o grande sonho de subir no altar, olhar para o maridão lá e dizer sim, sonho de se casar. E a estratégia só não deu certo como o brigadeiro nunca mais saiu da vida dela. Quer ver? Pode rodar. Creme de avelã, mix de cereais e o tradicional, né? Esses são alguns dos sabores de brigadeiro que hoje fazem parte do dia a dia da Natália. Tudo começou em 2014, quando ela foi pedida em casamento. Só que o noivo fez uma exigência. Se você quiser casar, você tem que ter pelo menos 10 mil na sua conta. Senão não vai rolar. A gente tem uma família muito grande e precisa desse dinheiro. Falei, tá bom. Falei, bom, com o meu salário de professora, não vai dar muito certo. Aí, ela teve a ideia de fazer brigadeiros para levantar uma graninha extra. O investimento inicial foi de R$60. Assim que o dinheiro entrou, a Natália se matriculou num curso para aprender a fazer ovos de Páscoa. Porque não tem como você tentar oferecer algo para alguém se você não tiver um mínimo de conhecimento sobre aquilo. Com os R$500 do lucro que ela conseguiu nos brigadeiros, a Natália comprou materiais e ingredientes para os primeiros ovos. A família ajudou a divulgar. E aí foi onde todo mundo entrou na dança, minha mãe, meu marido, todo mundo veio para ajudar, de alguma forma, dobrando uma caixa, fazendo um lacinho, mas foi muito boa, assim, eu consegui uma boa parte desse dinheiro que eu precisava para o casamento. Só com os ovos de Páscoa, conseguiu R$1.500 e ela continuou produzindo brigadeiros. Em 2016, ela atingiu a meta de R$10 mil que precisava para casar. Mas, a essa altura, ela já tinha sido picada pelo bichinho do empreendedorismo. Ela decidiu continuar e acabou criando uma marca com rede social e tudo. Eu gosto de estar na cozinha, eu gosto de preparar os meus doces e eu gosto de levar doçura para as outras pessoas. Hoje, a Natália fatura R$3.000 por mês com a venda dos brigadeiros e de outros doces. E já deu um jeito de conciliar a vida de professora com a de confeiteira. Aos finais de semana, eu tento adiantar tudo que dá da minha casa. Então, lavar uma roupa, passar uma roupa, fazer marmitas para a semana inteira. Durante a semana eu me preocupo com a escola, mas quando eu chego em casa, tá tudo feito, então eu vou para os doces. É bem puxado, assim, mas se não for assim, a gente também fica, não vou fazer porque eu não tenho tempo. Arranja, não tem tempo, arranja. No futuro, a meta é se dedicar somente aos doces. Ser dona do seu próprio negócio é muito melhor do que trabalhar para alguém. Ser empreendedora é algo que eu quero para minha vida. Muito legal, né? De pensar que tudo isso começou com uma história de amor, romântico. Bom, a gente tem mais um exemplo, o da Tabata Romero. A Tabata, gente, é moradora da Zona Leste de São Paulo. E diferentemente da Vitória, a primeira personagem que a gente mostrou que tinha sido demitida depois da licença maternidade, o que é bem difícil, né? Diga-se de passagem. A Tabata fez o seguinte, ela largou o emprego e decidiu vender brigadeiros na rua, era uma coisa que ela queria. E deu tão certo que hoje ela dá aulas de como fazer esses doces e também ela ensina como vender os docinhos. Quem vai mostrar pra gente é o Cauê Fabiano. Pode rodar. Formada em jornalismo, com talento de sobra para culinária, mas sonhando ser professora. Essa era a Tabata aos 24 anos, quando decidiu pedir demissão da agência de publicidade em que trabalhava, mesmo sem ter outro emprego em vista. Estava muito infeliz, muito satisfeita, com crises crônicas de dor de cabeça. Depois eu descobri que era o princípio de uma depressão. Na época, o salário era de R$ 1.300, mas ela saiu de lá com uma rescisão de R$ 1.900. Com essa rescisão, eu conseguiria viver 1 mês e meio, mais ou menos, pagando as minhas contas. Foi nessa época que ela teve uma ideia.
Um dia eu falei assim, bom, que receita que eu sei fazer e que eu consigo vender assim imediatamente? Ah, um docinho, tipo um pão de mel, tipo um brigadeiro. Algum docinho que a pessoa consiga comer assim no dia a dia. A Tabata decidiu focar nos brigadeiros. No dia seguinte, comprou ingredientes para produzir 50 unidades e, com a cara e a coragem, foi para a Avenida Paulista tentar vender. Morrendo de medo, morrendo de nervoso, suando assim, ó. Vendi todos os brigadeiros e em meia hora mais ou menos, falei, caraca, acho que eu tenho um grande negócio aí. Uma coisa interessante que eu poderia fazer com minhas próprias mãos, dentro da minha própria casa e ser feliz ao mesmo tempo. E as vendas continuaram. A estratégia da Tabata era vender para as pessoas que estavam indo ou voltando do almoço. Em 1h30 eu vendia R$200. É um salário bom, é uma graninha boa, assim, né, para pouco tempo. Por que deu certo toda essa... Por que eu vendi tanto brigadeiro, né? Eu acredito que foi porque antes de eu sair de casa com meus brigadeiros na cesta, eu tive uma estratégia. Eu entendi quem era essa pessoa que passava pela Paulista no horário do almoço. Era uma pessoa que estava com pressa, que tinha horário de almoço de 1 hora e que provavelmente ia querer um docinho depois do almoço. E o meu brigadeiro custava R$1. Era bem barato, era mais barato do que uma casquinha de sorvete, mais barato do que um bombonzinho em qualquer lugar. No primeiro mês, o faturamento foi de R$2.500, isso vendendo só 3 vezes por semana. No tempo livre, ela focou em estudar culinária. Comecei a fazer alguns cursos livres em lojas de confeitaria. Eu acabei conhecendo algumas confeiteiras que não tinham sucesso em fazer doce. Ou até faziam doces maravilhosos, infinitamente melhores do que os meus, mas não tinham sucesso em vender. Não sabia colocar preço, não sabia para quem oferecer, não entendia de público, não entendia de estratégia, não entendia de nada. Quando eu percebi que esse era um conhecimento que eu tinha e que o mercado não tinha, que a maioria das pessoas não tinha, eu pensei em democratizar isso. Depois de um ano inteiro vendendo brigadeiros, ela decidiu então criar sozinha e em casa um canal de vídeos na internet, sem deixar de lado a tal da estratégia. Sempre entendendo o que as pessoas estavam sentindo falta, necessidade, qual era a dificuldade, qual era a dor das pessoas, das confeiteiras. As vendas na rua ficaram para trás. Desde 2017, sem deixar de lado o canal, a Tabata começou a dar cursos presenciais de confeitaria, com foco em negócios, e em 2019 vieram os cursos online. O namorado dela entrou pro time e ajuda na parte técnica. E acho que você fica também com a melhor parte, que é degustar tudo que faz no canal, né? Pois é, nossa, a gente faz tanto doce, mas tanto doce que às vezes nem aguento mais. A gente sempre dá pros vizinhos, pro porteiro, pra todo mundo que vem aqui em casa, a gente tá dando doce. O canal completou 6 anos e tem cerca de 800 mil seguidores. E ela diz que a melhor recompensa é poder transformar a vida das pessoas, como a de uma seguidora que aprendeu a fazer bolo no pote. Ela não precisa mais trabalhar na roça, hoje ela vende os produtos dela e, nossa, quando ela contou isso, meu Deus do céu, foi cachoeira de choro aqui, foi muito emocionante mesmo. Qualquer pessoa consegue fazer uma receita de brigadeiro e levar para vender, desde que tenha a estratégia certa, ela também consegue sucesso. Ou seja, ela já está servindo de inspiração para outras pessoas, né? É verdade. Muito legal, Tabata. Agora, ganha dinheiro, seguinte, compartilha conhecimento, né? faz com prazer, né? E faz o doce que é talvez o mais brasileiro de todos, né? Brigadeiro, só tem aqui. Brigadeiro, gente. Uma coisa que a gente ama. Agora é o seguinte, são 3 mulheres com histórias, né, lindas de vida, de superação aí, em situações diferentes da vida, momentos diferentes de vida, né? A Vitória, no caso, tinha sido demitida depois de uma licença maternidade, como eu falei, que é uma situação péssima, tem uma fragilidade incrível, a gente sabe quem é mãe, né, que teve filho, sabe o que a gente passa depois disso. Depois a gente teve uma que era história de amor, né? A Natália que queria casar, no caso, e aí começou tudo por ali. E a Tabata que queria realizar o sonho mesmo, realizou e está ajudando outras pessoas a realizarem os seus sonhos. Muito legal, 3 mulheres fortes, inspiradoras. Né? Então...